Recording is on. Tá gravando, não faz aí. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor. Cadê a irmã Fátima? Tá vindo. Ah, tá. Nossa secretária. Tá vindo, já ela chega. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Valéria. Amém. Compartilhou comigo uma porção desse livro, né? Uma pequena porção hoje, mas nós iremos discorrer. O objetivo de estudarmos teologia, como já foi dito em outras aulas, é nós trabalhar a questão de alguns pontos mais difíceis que você não entende. E entender, na verdade, aquilo que Deus tem para nós através da revelação do estudo da palavra. Nós, como já iniciamos esse livro, fala sobre os evangelhos sinóticos, vocês devem bem saber, porque são os 3 livros, os 3 evangelhos, que eles estão ali sincronizados, as narrações, os acontecimentos, coisas que João, muitos desses acontecimentos, não revela, não fala. Mas os 3 evangelistas, eles estão ali falando acerca, principalmente, de algumas parábolas de Jesus, né? Que João não menciona. E hoje nós iremos dar continuidade, a partir da página 47, melhor dizendo, página 47, que fala sobre o sacrifício do Messias. Nós iremos estudar dos capítulos 24 até o capítulo 28. Capítulo 28. Ou seja, terminar o livro de Mateus, né? O Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Eu quero louvar a Deus pela vida do coordenador desse curso, evangelista Guto. Eu estou em Israel agora, como vocês podem ver, né? Conseguem ver aí? Peguei meu jatinho e vim aqui para Israel, pegar algumas aulas aqui com os rabinos. Brincadeira, irmãos, eu estou aqui na casa do evangelista Guto, e nós queremos agradecer a Deus por tudo, né? Deus é quem faz todas as coisas, irmãos. Eu sempre costumo dizer que o estudo, ele proporciona algo fantástico na vida do ser humano. Quanto mais você estuda, mais você entende, compreende. Então, tem coisinhas que você vai deixar de fazer quando você começa a compreender. Nessa introdução, eu costumo sempre dizer que o estudo é como o homem das cavernas. Ele vivia na escuridão, existia um muro imaginário, né, de separação entre as cavernas e a vida real, o mundo real. E esse homem das cavernas constituiu família, e seus filhos um dia brincando de bola, a bola, eles chutaram tão forte que ela caiu do outro lado do muro. Os meninos começaram a chorar e ele foi em busca da bola. Ele ultrapassou o muro imaginário, e quando ele está do outro lado, ele começa a ver um mundo diferente. Ele começa a ver o azul do céu, ele começa a ver as florestas que estão diante de si. Então ele esquece a bola e volta, pega toda a sua família e diz: olha, existe um mundo melhor para nós. Essa ilustração, ela traduz o que é o conhecimento. A falta de conhecimento é como você vê no mundo fechado de escuridão. Quando você começa a conhecer, você começa a ver o mundo de maneira diferente, mais belo, com mais cores. Então é isso. Amém? Que nós possamos, cada dia, abrir o nosso coração para o entendimento. Então vamos lá.
o sacrifício do Messias, capítulo 24. Nós vamos ver aqui que o discurso referente à segunda vinda de Cristo. Esse capítulo, ele vai começar quando Jesus ele chama os seus discípulos e começa a demonstrar algo escatológico que vai acontecer no futuro. E no capítulo, os versículos de 1 a 41, acerca do discurso de Cristo, citamos o professor Moretti, dois objetivos que ele fala, supremos, ocupam esta admirável profecia, um dos quais estava próximo a cumprir-se, e o outro remoto. Essa profecia aqui do capítulo 24, primeiro falava sobre Israel, que seria invadido alguns anos após aquela profecia, uma invasão pelo general romano chamado Tito, no ano 70, mais precisamente no dia 8 de agosto do ano 70 depois de Cristo. Ele invade Jerusalém, destrói a cidade, foi uma das batalhas mais sangrentas que houve devido à resistência dos judeus. E nós vamos ver a destruição. A segunda, ele fala que é remoto, por quê? Porque fala sobre a grande tribulação. A grande tribulação, que será um dos dias mais difíceis, que a própria Bíblia vai nos dizer que nunca houve dia mais difícil e nem nunca haverá como esses dias. E nós vemos aqui que ambos eram perfeitamente claros à sua vista onisciente. O que está próximo é a queda de Jerusalém e o que está remoto é a sua segunda vinda. O primeiro, como eu já disse, realizou-se dentro de 40 anos após a predição, a saber, no ano 70, né, depois de Cristo. O segundo pertence ao futuro, e o primeiro era restrito a uma área limitada, apesar de afetar o mundo inteiro, pela consequência, e o outro abrange o planeta. Essa segunda parte da profecia, do capítulo 24 de Mateus, ainda vai se cumprir quando a igreja for tirada da terra. Nós, como pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Ela será arrancada antes disso. Aí, como a Bíblia diz, que virá repentina destruição. Algumas das predições referem-se a ambos os acontecimentos, mas em graus diferentes. A queda de Jerusalém é insignificante comparada com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Há, porém, uma semelhança notável entre os dois acontecimentos. A destruição da cidade sagrada prefigura as cenas mais tremendas que acontecerão à vinda do Senhor. Um correspondente ao outro como tipo ou antítipo. Quando nós observamos essas duas palavras, tipo e antítipo, nós vamos perceber, tem um livro que você estuda sobre os tipos, né? Tipo é uma figura, é algo que prefigura algo do passado. Por exemplo, quando nós falamos que Isaac era um tipo de Cristo, que alguns acontecimentos eram um tipo do passado. E o que é o antítipo, na verdade? O tipo é a sombra e o antítipo é a figura real. Entendeu? Para que vocês entendam aí. Alguma dúvida? Até aqui? Então, vamos continuar aqui. No caso aí, é uma comparação. Comparando a queda de Israel com a vinda de Cristo. Exatamente. Uma comparação. É bem verdade que aquela queda ali de Israel, de Jerusalém... Incomparável. Foi algo que aconteceu local, né?
mas que atingiu todo mundo. Porque nós bem sabemos que Israel hoje é a figueira da profecia. Nós precisamos ficar olhando atentamente para Israel. Os acontecimentos de Israel, eles prefiguram o que está prestes a acontecer. O próprio Jesus disse, quando a figueira brotar, saber que está próximo. E nós sabemos que a figueira, ela representa Israel no ano de 1948, me foge a memória, teve um tratado onde Israel voltou a ser nação, inclusive quem assinou foi até um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, e a figueira brotou. E tudo indica, a Bíblia não vai dizer o dia nem a hora que Jesus vai voltar, mas pelas profecias nós sabemos que Jesus está às portas. É por isso que precisamos estar sempre preparados a qualquer momento. Nós, seres humanos que abraçamos a fé, nós bem sabemos que nós não somos o povo eleito de Deus. O povo eleito é Israel. Mas nós somos o povo adquirido pelo sangue de Jesus. Nós éramos criaturas, agora somos filhos de Deus por adoção. Somos filhos por adoção. E como filhos por adoção, nós temos que estar atentos à seguinte questão. Jesus pode voltar a qualquer momento. Ou através do arrebatamento, ou através da sua chamada pela nossa morte. Quando morrermos, vamos ter um encontro com o Senhor. Então, continuando aqui. Continuando aqui no livro, na página 48 ainda. Assim, a tribulação, sem igual mencionada no capítulo 24, versículo 21, parece pertencer a ambos os acontecimentos referidos. Sabe-se que cenas de sofrimentos, horror e crimes quase indescritíveis se passaram durante o sítio de Jerusalém pelo exército romano, mas é certo de que outro tempo de angústia, uma tribulação sem igual, precederá imediatamente o advento. Quem pode ler Daniel capítulo 12? Eu vou pedir aí para... Deixa eu ver quem está aqui. A irmã Maria do Carmo, lê, por favor, Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Pastor, peraí que meu óculos não tá bom, não. Tô enxergando nada aqui. Quem está enxergando bem aí, então? Eu vou acender a luz aqui para dar uma ajeitada. Na outra eu leio. 12, pastor. A irmã Lé achou aí? 12. É 12, 1 e 2. Lembra? Aqui. 12, 1 e 2. Aqui, ó. Os últimos tempos. 12, os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá em tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tá vendo aí, ó? Essa profecia de Daniel, ele aponta para esse período de angústia, o qual nunca houve, nem nunca haverá. Fala dessas cenas horríveis que acontecerão. A gente só pode imaginar, porque, na verdade, eu não quero nem pensar nisso. Porque a igreja a igreja verdadeira, ela não passava por essa angústia. Há quem diga que os mesmos tribulacionistas, como nós já estudamos, acreditam que a igreja passará por um processo inicial dessa tribulação e depois Jesus arrancará
a igreja daqui. Já os pós-tribulacionistas, eles dizem que a igreja passará sim por essa grande tribulação. Mas a verdade é que nós vamos encontrar passagens bíblicas que afirmam que a igreja não passará. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Eu só não vou ler com a minha Bíblia porque eu estou sem óculos também, eu não vou enxergar nada. E até minha Bíblia que tem 30? as letras grandes, capítulo 30, versículo 7. Jeremias. Versículo 7. Diz assim: Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Tá vendo aí, ó? Aqui é um dos versículos que prova que é a igreja, porque Jacó é um tipo de igreja. Haverá um tempo de angústia, só que esse Jacó, que é a igreja, será livrado dela. Você está entendendo como é que é? Então, assim, o capítulo 24 vai falar sobre essa tribulação, esse sacrifício do Messias, e será um dia de muita tribulação. O capítulo 24 de Mateus quando Jesus fala sobre a destruição do templo, ele vai mostrar tudo isso. Isso é profecia que já cumpriu e outras que ainda vão cumprir. Segundo, os juízos que se realizarão ao tempo da segunda vinda. Os juízos que se realizarão ao tempo da segunda vinda. Capítulo 20, aliás, versículos 21 ao 42, notem os juízos mencionados em 24, 42 e 25, 46. Juízos sobre os servos não vigilantes. Juízos sobre os que não estão preparados. Sobre esses servos aqui, a Bíblia diz que o seu Senhor entregou alguns talentos nas mãos dos homens e eles não vigiaram. Não vigiaram quando o Senhor veio acertar a conta, eles não estavam vigilantes. No capítulo 25, nós vamos ver aqui o juízo sobre os que não estão preparados, que no caso fala daquelas 5 virgens imprudentes, que elas não estavam preparadas e veio o noivo e elas ficaram. Também sobre os negligentes e sobre as nações, abrangendo já toda a humanidade. Toda a humanidade aqui. Que é onde fala que ele compara o pastor que separa as ovelhas dos bodes, aonde os que estão à sua direita dirão umas palavras e à sua esquerda outras palavras, que ninguém quer ouvir essas palavras. A profecia de Isaías concernente ao Messias sofredor está lá no capítulo 53, onde ele fala que ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Encontra o seu cumprimento nos capítulos 26 e 27. Alguém pode ler aí, por favor? Os versículos 26, aliás, o capítulo 53. 53 de Isaías, pastor? Isso. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si.
e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da Amém. opressão, amém? Até o 7, Amém. então, amém. É o 7. Você vê aí que Isaías, é por isso que quando os estudiosos, eles falam que Isaías, o livro de Isaías é um protótipo da Bíblia. Nildo, bateu, meu querido. Nós estamos na página 49. Nós vamos entrar agora na traição e a prisão e o julgamento de Jesus. Estou só finalizando aqui essa profecia de Isaías sobre o Messias prometido que viria para tirar o pecado da humanidade, para nos resgatar, na verdade. Porque nós éramos condenados à perdição. Mas Jesus, através do seu sofrimento, através da sua vida, ele veio e nos resgatou. É por isso que nós podemos ter paz hoje, porque ele morreu por nós. Amém? Algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos? O momento é esse. Pode perguntar. Tudo certo? Então, vamos continuar. Capítulo 26, quem pode abrir a Bíblia aí, capítulo 26 de Mateus. É bom nós lermos um pouco também o capítulo 26, a partir do versículo 1. Vixe, já, meu celular. Depois que vai ficar de banda. Eu vou segurar aqui. Cadê a irmã Valéria? Você pode ler, por favor? Mateus, capítulo 26, leia Só o 5 versículo 1. versículos. Do versículo 1 até o 5. Amém. Do 1 até o 5. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Amém. Com dolo. Essa palavra dolo, ela é bem peculiar na vida do militar, né? E daquele que faz direito. Ela é bem peculiar. E nós vamos... Eu sei o que significa, mas nós vamos ver uma explicação do evangelista Guto. Dolo. O que é dolo? Calma que ele está entrando aqui. Pai Senhor, a todos. Dolo é a vontade de fazer, né? Existem 2 tipos, né? Que o Código Penal vai dizer. Os crimes dolosos, quando eu tenho uma intenção de fazer, e os crimes culposos, quando eu não tenho uma intenção de fazer, mas eu entro em negligência, imperícia e imprudência. São os dolosos. Ou culposos. E os dolosos têm uma intenção de fazer. Ou seja, obrigado. Ou seja, o que está acontecendo aqui?
que eles tramaram lá, os sumos sacerdotes? Em culpar Jesus, para que ele fosse realmente culpado por tudo aquilo ali. Eles queriam incriminá-lo de qualquer forma. Nós vamos observar mais na frente que eles chegaram até a pagar os soldados para mentirem acerca da ressurreição de Jesus. Mas nós estamos falando sobre a traição, né? A traição, a prisão e o julgamento. Vemos a unção preparatória para a morte. O rei, ou seja, Jesus, profetiza sua morte pela última vez. Essa profecia constitui um prelúdio à iníqua deliberação dos principais sacerdotes e escribas de matá-lo, e sua unção por Maria de Betânia. Lê a partir do versículo 6 agora, do 6 ao 13, por gentileza. Vamos ver essa unção aqui de Maria. O jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém. Olha que bênção, irmãos. Desde aquele tempo até hoje ela fez algo. É que, na verdade, às vezes, nós precisamos, assim, entender mais o que Deus quer de nós. Nós estamos tão preocupados com as coisas dessa terra que muitas vezes até esquecemos que nós temos uma pátria para irmos morar. Vivemos aqui como se fosse viver eternamente aqui nessa terra, como se não tivesse um local para nós irmos após a morte. E essa mulher, que parece só ela entendeu, né? Parece só ela ter compreendido, como diz aqui o escritor, só ela parece ter compreendido o significado da morte de Jesus. Mateus, ao registrar o evangelho do rei, narra que Maria ungiu a cabeça de Jesus como Samuel ungira a cabeça de Davi. Enquanto que João, que registra o evangelho do Filho de Deus, menciona somente uma unção dos pés de Jesus. A única abordagem viável ao infinito pelo finito. Essa cena plena de devoção revela o caráter vil de Judas. Você pode ver que Judas, ele ficou no capítulo 12 lá de João, ele ficou revoltado quando foi desperdiçado, segundo ele, aquele precioso que poderia ter vendido aos pobres, vendido e repartido aos pobres. E é uma introdução à venda do Senhor. No versículos 14 ao 19. Nós vamos ver que depois disso Judas procurou. Quem procurou foi Judas, irmãos. Procurou vender Jesus. Ele queria obter um valor. O valor que ele recebeu fora 30 moedas de prata. Pastor, o preço de um escravo comum. Pode falar. Mas aqui está dizendo que foram todos os seus discípulos que se indignaram. Não Sim. foi só Judas. Não, sim. Mas se você observar aqui, essa é outra passagem de João. Já é uma outra passagem, entendeu? Já é uma outra ocasião. Nessa ocasião aqui, todos os discípulos. Entendeu? Nem entenderam o propósito daquela mulher para com Jesus, no caso. Exatamente, eles não entenderam. Porque ela queria fazer de tudo para agradar o Senhor. Ou seja, ela tinha um espírito de gratidão por tudo que Deus fizera a ela. Então, para ela, não era o valor em si que estava significando, mas a atitude dela para com o mestre.
Pastor, pastor, mas essa é a mesma que quando ele ressuscita, ela que estava lá, foi primeiro procurar ele, no túmulo? Essa Maria É a mesma. é porque existiam várias Marias, né? Aham. Mas ela estava lá também. Mas essa Maria. Porque tem a Maria, irmã de Marta, tem a Maria Madalena, entendeu? E essa Maria aqui, ela entendeu o propósito de Deus. Foi bem antes, na véspera de Jesus ser morto, na véspera da Páscoa. Então, nós vemos aqui que no versículo 17 ao 35, vemos a Páscoa, que é a celebração da ceia do Senhor. A Páscoa que celebrava a libertação de Israel do Egito pelo sangue do Cordeiro seria cumprida na morte de Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Na última Páscoa, o rei, portanto, introduziu a nova celebração, a ceia. Como eu disse, a Bíblia é cheia de tipos. Você pode ver que lá no capítulo 12 de Êxodo, fala sobre essa Páscoa que Moisés, através da orientação divina, ele mata o cordeiro, pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta, e agora vem para sacramentar a verdadeira Páscoa, a Páscoa que ficaria para a redenção de toda a humanidade, que seria a morte do cordeiro, mas esse cordeiro que era Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Você pode ler aí, versículo 17, capítulo 26, versículo 17 ao 25. Né? A última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei: O mestre diz: O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, este me há de trair. Em verdade, o filho do homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Glória a Deus. Você vê que Jesus celebra agora a última Páscoa com seus discípulos, e dentro dessa conversa, né, ele fala que alguém ia trair. O próprio Judas se entrega, né? Porventura sou eu, Rabi? Jesus disse: eu não falei nada, você está dizendo aí. E nós vemos que essa Páscoa, ele falava acerca do sacrifício dele, do pão, que é o sacrifício que ele estaria sofrendo, e o vinho, que seria o seu sangue, derramado em favor de nós para a remissão dos pecados. Isso é tão forte, irmãos, que como o pecado ele é como grilhões que prende o homem. E uma coisa é nós que hoje somos livres, temos o entendimento de Cristo,
falarmos, outra coisa é quem realmente vive aprisionado. Todas essas parábolas da Bíblia, como a Bíblia vai citar o exemplo daquele homem, o endemoniado de Gadareno, daquela mulher que era possessa, viveu 18 anos encurvada, com espírito de enfermidade. Não é tão fácil para eles dizerem, porque assim, uma coisa é a gente dizer assim, ó, vive assim porque quer, mas nem sempre é assim, irmãos. O pecado é muito forte. E só para vencer o pecado, teria que ser um sacrifício perfeito. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Nós vamos entrar numa parte aqui, na página 50, onde nós vamos ver que... Cadê aqui? No versículo... Acompanhamos a agonia de Cristo no Getsêmani. Aqui não houve medo da morte. O escritor está dizendo que Jesus não teve medo da morte. O que vocês acham? Naquele momento que Jesus ele estava no Getsêmani, quando ele fala, Senhor, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Eu tenho aqui uma linha teológica paralela com essa que nós aprendemos. Eu fiz curso teológico, um outro curso teológico, né? Não foi a EPOAD, mas foi a ETAD. Nós abordamos esse assunto também, acerca dos evangelhos sinóticos. Estudamos sobre esse assunto. E esse cálice, alguns dizem que era uma visão que ele estava tendo de toda a humanidade. E nós vemos aqui que Jesus, ele de forma voluntária, ele sabia o que ia passar. Como Deus, você acha que Jesus sabia ou não sabia o sacrifício? O sofrimento que ele ia enfrentar? Sabia, né? Que ele é Deus. Então, como sabedor, ele não poderia muito bem, lá na hora, tipo assim, parece que ele está meio que arrependido, né? Se o senhor puder, tipo assim, ele está com medo. Eu não quero esse cálice, se for possível, não deixa eu beber ele, não. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que o senhor quer. Mas aqui, como diz aqui o escritor. Ali, pastor, eu acredito que seja porque, como ele estava em carne, ele estava como homem, ele sabia das dores que ele ia sentir. Entendeu? Ele não estava temendo a morte, mas sim a dor que ele ia sentir como homem. Pois é. É nisso aí que nós queremos entrar aqui nessa palavra aqui, para vocês compreenderem. Eu não quero aqui trazer um nó na cabeça de vocês, mas para a gente sair daqui compreendido daquilo que eu entendo também, que hoje eu consigo entender. Se você for observar, eu estava falando agora aqui para o Guto, que alguns países, hoje, eles usam aquela morte chamada pena de morte, onde o indivíduo que é condenado, eles matam, não é isso? Às vezes, ou com injeção, ou com enforcamento. Mas tem todo um preparo. Não sei se você assistiu algum filme, que às vezes a pessoa que está ali na cadeira, ela morre sorrindo, sem sentir muita dor. Segundo a Bíblia, nós vamos observar que eles quiseram dar uma erva, aquela erva amarga para Jesus, que era uma espécie de analgésico. Botaram vinagre também, que adormeciam, que tirava, na verdade, não é que tirava a dor, mas tirava a consciência daqueles que iam ser crucificados. Os romanos, eles tinham essas práticas. Para quê, irmãos? O que o inimigo queria? O que Satanás queria? Fazer com que Jesus morresse de forma inconsciente pela humanidade. Pelo contrário, eu vejo que Jesus, ele morreu de forma consciente, sabendo do sofrimento de tudo. Eu acredito que esse cálice
seria essa falta de consciência, porque o que ele estava dizendo ali, ó? Eu quero morrer consciente pelos meus filhos. Eu quero morrer consciente pela humanidade. Eu sei que dói, mas é isso que eu quero, Pai. Porque o que eles queriam era minimizar isso aí daqueles que iam morrer. Eles queriam minimizar o sofrimento, um pouco, né? Porque era uma prática deles. Mas vamos lá. Segundo a nossa revista, o livro, vai dizer o seguinte: aqui não houve medo da morte, mas o contato da sua alma imaculada com o pecado de todo mundo, como seu portador e agente expiatório, vicário pela morte na cruz. Porque sabe que, como eu disse antes, que o pecado é como um grilhão, né? O pecado é muito forte. Então, ali, o contato, porque naquele momento, você pode, se você observar lá no Salmos 22, o versículo 1, o salmista vai dizer que ele clama, né? Deus meu, por que me desamparaste? E essa profecia se cumpre no dia lá da crucificação de Jesus. Então, esse era o cálice que Jesus, em oração, pediu que fosse afastado deles. Mas somente se fosse a vontade do Pai. Sua angústia era infinita, pois a sua alma, infinitamente santa, enfrentava a provação de fazer-se pecado e de saber que o Pai lhe ocultaria a face. Irmãos, Jesus, ele morreu consciente. Eu quero dizer que Jesus, naquela hora lá, quando a sua última gota de sangue saiu do seu corpo, que ele estava se esvaindo, ele, em momento algum, se arrependeu. Em momento algum, ele quis dizer: Pai, eu não quero isso. Ele queria, sim. Porque lá daquela cruz, irmão Nilton, ele olhava e via cada um de nós. Hoje, olha como é tremendo isso aí, né? Ele via a angústia daquele que poderia tirar sua própria vida, porque não aguentaria. Ele via a humanidade sofrendo. E observa que a nossa salvação ela é condicional. A nossa escolha, condicional à nossa escolha. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Você pode ver que quando Paulo escrevendo aos Romanos, primeiros Romanos, não lembro agora se é Romanos ou é Coríntios, mas ele fala: a saber se com tua boca confessares a Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, quando ele expressa a sua maior forma de amor no capítulo 3,16 de João, todo mundo conhece, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, quem crê, recebe essa salvação. Agora, quem não crê, fica difícil, né? Ou seja, está condicionado à nossa obediência, a uma vontade nossa. Ninguém é obrigado a nada. Eu costumo dizer que para o céu só vai quem quer e se esforça. Então, nem Jesus obriga. E ele morreu consciente, porque ele sabia que todos aqueles que nele olhassem para ele e acreditassem na sua morte, seria curado, seria sarado, seria salvo da ira do pecado. Então, nós vemos aqui, você pode acompanhar na Bíblia aí, no Salmo 22, versículo 1, que fala: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, foi o momento em que Jesus ele recebe a carga do pecado da humanidade sobre ele. Isso lhe pesou. Isso lhe fez com que ele ficasse angustiado. Ele teve essa visão lá no Monte da Oração. A Bíblia diz que a sua alma angustiou até a morte, a ponto de ele suar sangue, gota de sangue. A traição e a prisão de Jesus seguiram-se a grande luta espiritual no jardim, mas a vitória foi alcançada ali e o Calvário foi o resultado espontâneo.
Judas, irmãos, eu sempre costumo dizer, deixa eu colocar aqui o celular no carregador, porque ele está descarregando. Judas, ele teve a oportunidade de se arrepender. Sim ou não? Quem concorda? Que Judas já estava predestinado. Porque tem uns que dizem que Judas estava predestinado já à morte, né? Mas tá. Só que Judas, pastor, ele não morreu do enforcamento, né? Não. Ele morreu da queda, né? É verdade. Então, Morreu nesse intervalo aí, que ele estava agonizando ali, ele pode ter pedido perdão a Deus. Exatamente. Exatamente. Irmãos, é muito essa questão do suicídio é uma questão muito polêmica também, a questão do suicídio. A gente não vai entrar nesse mérito aqui agora, mas existe um intervalo entre a vida e a morte ali, são coisas bem rápidas. E o ser humano, por exemplo, nem você falou, é possível que Judas tenha, naquele momento da queda ali, porque o ser humano ele atinge, ele aciona um mecanismo, principalmente na hora do como é que eu posso dizer assim? Por exemplo, um acidente. É tão rápido que você aciona algo na sua mente que você tem reflexo. Não é isso, evangelista? São reflexos. Esses reflexos atingem até uma toxina que ela inibe a dor. Você já se prepara para aquilo ali. Imagine você vendo a morte na sua frente. Ali, em milésimo de segundo, você pensa muita coisa. É possível que Judas tenha se arrependido e tenha sido salvo. Porque Jesus, irmãos, ele não é aquele homem carrasco, como alguns de nós, né? Alguém nos faz o mal, a gente quer ver o mal. Se alguém falar mal da gente, a gente já quer ir lá tomar as dores, já quer ir lá. Se alguém levantar a calúnia, já quer ir na polícia, e levantar um boletim de ocorrência. Apesar que em alguns casos só funciona assim mesmo. Mas o ser humano é isso, ele quer revidar. E Jesus não é assim. Uma das provas bem claras é que quando cuspiram na cara de Jesus, açoitavam ele, ele olhou para o céu e teve a capacidade de dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, o que dizem. Isso é prova de amor, irmãos. Amém? Você pode dizer amém aí? Liga o microfone. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Eu gosto de ouvir a voz de vocês. Amém. Então é isso. Então, voltando aqui para o livro, a traição e a prisão de Jesus seguiram-se a grande luta, né? No versículo 57 a 68, que nós vamos ler agora, vamos ler? 57 a 68, são 11 versículos. Quem vai ler dessa vez? Posso ler, pastor? Pode ler. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todos o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas. E disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma aos que este te põe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste,
Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou seus vestidos, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Até aí, pastor. E aí? Você vê aí, meus irmãos, eles não tinham nada, não tinham nenhuma prova para condenar Jesus. Então, eles queriam qualquer coisa, uma ocasião para achar uma falha. Justamente quando Jesus ele fala ali como Deus, porque Jesus, ele, como eu sempre digo, ele caminhava nessa terra 100% homem, 100% Deus. E falou que ele tinha poder para derrubar o templo e construir em 3 dias. Aquilo ali também era uma profecia, eles não estavam entendendo. Ele estava falando da morte e ressurreição dele após o 3º dia. Eles não entendiam. Falou assim, olha, está blasfemando. Ele é digno de morte. Eles queriam, de alguma forma, incriminar Jesus. Porque Jesus, ele causava uma revolução. E aqueles homens, com certeza, eles eram usados pelo inimigo. Quem atuava ali na vida deles era o próprio Satanás. Satanás, ele queria, de todas as formas, fazer com que Jesus desistisse. Porque se tem alguém que conhece bem as profecias bíblicas, é Satanás. Ele sabe todas as coisas. De Bíblia ele conhece. Ele era o rei que assistia, o príncipe, né, que assistia diante do rei. Então, ele sabia que existia uma profecia lá em Gênesis, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a sua cabeça. Ele sabia que através da morte desse inocente é o único que tinha poder para livrar o homem. Então ele não queria de maneira alguma que isso acontecesse. De maneira alguma. E Satanás, ele sempre agiu na humanidade. Na época que essa profecia veio, que cumpriu-se no dia de Jesus, você pode observar que quando aqueles 3 magos vieram do Oriente para adorar a Jesus, Satanás entrou em Herodes. E aí eles falaram que aí o inimigo tomou a mente de Herodes e falou assim, é? Vocês ficaram sabendo dessa estrela aí, desse rei? Faz o seguinte, vocês vão lá e quando vocês acharem o rei, vocês adoram e volte aqui comigo e me diga a localização desse rei que eu quero ir adorar também. Só que a Bíblia vai dizer que o rei não, a intenção do rei não era adorar, era matar Jesus. E aí quando isso não aconteceu, quando os magos não voltaram, ele ficou furioso. O inimigo, usando mais uma vez, fez até aquela matança toda. Toda aquela matança ali era para... A intenção não era destruir as crianças, mas sim destruir o rei. Porque ele sabia que por aquele período ali, a profecia se cumpriu naquele tempo. As crianças daquele período, de 3 anos para baixo, ele mandou matar tudo. Porque ele falou matar tudo, que nessa matança ele entra. E realmente mataram quase todos. Escaparam ali 2 meninos. Escaparam 2 meninos, né? Que a Bíblia vai falar. Tem o João Batista também, mas assim, escapou ali um menino chamado Natanael. Natanael, quando nós vamos observar nos pormenores, né, entre linhas da Bíblia, nós vamos ver que Filipe chama Natanael e diz, vem ver o Cristo. Aí ele até brinca, fala assim, porventura virá alguma coisa boa de Nazaré? Ele falou, vem cá e vê. Quando ele chega na frente de Jesus, Jesus olha para ele e fala assim, eis aí um verdadeiro israelita em que não há dono, ou seja, um verdadeiro que não há nenhum tipo de sombra de
variação. E aí ele descobre que era Jesus. Por quê? Porque ninguém conhecia o segredo deles. Existia um segredo entre Natanael e sua mãe. Naquele tempo da matança, Natanael, que os soldados vinham, Natanael, a mãe dele, vendo que os soldados vinham, escondeu ele debaixo de uma figueira, debaixo de umas folhas lá. E ele, não passaram todo o exército, ela levou escondido e falou, olha, você não conta isso para ninguém. Porque se você contar, vão pensar que você é o Cristo e vão querer lhe matar. Então ninguém sabia. Mas Jesus revelou. É por isso que ele acreditou no Jesus. Ele falou assim, porque eu te disse que antes de que tu me viste, eu te vi debaixo da figueira, te direi mais, eis que verá os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Então, o inimigo sempre quis ofuscar, minguar, minar os projetos e o plano de salvação para a vida do homem. É por isso que ele tem raiva do homem. Inclusive, irmãos, eu fiquei meio chateado esses dias com... Graças a Deus que esse pastor mudou a mentalidade. E foi um pastor que eu discipulei ele, e ele veio com essas ondas para cima de mim. Eu fiquei até meio preocupado com ele. Ele falou que estava com dó de Satanás. Sabe por quê? Porque ele falou assim, rapaz, eu tenho muita dor de Satanás, porque a gente apronta, a gente pede perdão e Jesus perdoa. Satanás aprontou só uma vez e Jesus não perdoou mais ele. Olha só a mentalidade do homem. Aí eu fui explicar para ele, eu digo, meu Deus, não estou acreditando nisso não, está com dó do cão. Então, assim, qual é a raiva, a revolta de Satanás com a gente? É que ele observa, que Satanás ele não consegue ler nossos pensamentos. Graças a Deus por isso. Mas ele consegue observar o nosso passo, os nossos passos, as nossas ações, as nossas atitudes, quando estamos sozinhos. Porque ele é espírito, ele entra em qualquer lugar. Como é que Satanás faz? Ele não pode estar em todo lugar, porque ele não é onipresente. Mas ele tem, até essa parte dos anjos, que se transformaram em demônios, ele tem aqueles que mandam, de tempo em tempo, para tentar, para observar. Por exemplo, ele percebe que a irmã Leia está se destacando, está ali animada na obra e tudo. Ele falou, pera lá, vamos procurar minguar. Ela está muito afoita. Aí ele vai mandar um dos seus secretários para observar o ponto fraco da irmã Leia. E ele vai ver tudo. Na hora que ele perceber, ele vai atacar exatamente naquele ponto fraco. Satanás é assim, né? E aí você, vamos supor que caiu no laço dele. Lá no capítulo 6 de Efésios, fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas suponhamos que você caiu no laço do inimigo e fez o que ele queria. Você vai ficar no pó, angustiado, triste. Mas, de repente, você vai sentir força e pedir perdão para Deus. Você vai chorar e vai pedir perdão para o Senhor. E Jesus vai te perdoar. Aí ele fica revoltado. Você pode ver que lá na crucificação, naquele dia da cruz, né? Aqueles dois homens lá, um estava escarnecendo de Jesus e o outro se arrependeu. E Jesus imediatamente perdoa aquele homem. Como é que pode um negócio desse? Então a revolta dele é essa. Ele não quer que nós venhamos ser perdoados. Ele não quer que nós venhamos ser livres do pecado. Ele quer sempre nos manter presos. E eu digo uma coisa para você. O pecado, irmãos, a primeira coisa que ele faz, eu sempre costumo dizer que existe o síndrome de Adão. A síndrome de Adão é aquele sentimento de que você precisa se esconder. Parece que todo mundo está te vendo. Às vezes nem é isso. Você chega, você está caiu em pecado, você entra na igreja, parece que todo mundo está te olhando. Você olha assim, vixe, aí, todo mundo está me julgando, me olhando. O pessoal nem sabe o que você fez.
Mas vem a acusação do inimigo, são setas. Para quê? Para você falar, não vou mais para essa igreja. Eu não quero mais, porque o pessoal não me ama, é só me julgar. Então, Jesus, ele morre para nos dar essa liberdade de termos nosso nome escrito no livro da vida. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Nós lemos aqui o julgamento, né? Onde eles procuraram ocasião para prender Jesus, para dizer que ele estava blasfemando. Por isso foi acusado de blasfêmia. A conduta dos líderes da Suprema Corte da nação demonstrou sua insensatez de violar várias das suas próprias leis para condenar Cristo. Nos versículos 69 a 75, vemos a triste cena de Pedro negando a Jesus, que revelou a debilidade até aquele que conhecia o Senhor, mas não conseguiu ver a própria fraqueza. Você pode ver que